Olá pessoal, sou Carlos Alberto Pereira, estou aqui dando continuação às nossas aulas de programação de torno a CNC. Esta aqui é a aula de número 3. Vamos lá. O que nós vamos ver nessa aula de número 3? Funções modais, não modais, funções preparatórias de deslocamento, funções preparatórias G0, G1, elaboração do nosso primeiro programa e otimização do programa elaborado. Vamos lá. Primeiro vamos dar uma relembrada em algumas funções da aula passada para a gente poder montar o programa aqui com as informações completas. Na aula passada nós vimos que o número do programa, no caso aqui, O 1965 é o número do programa. N05 G28, o 0W0. Isso é um ponto de troca, né? G28, coordenadas em relação ao ponto de referência. O 0W0 são coordenadas incrementais em relação a esse ponto. N10, G54. G54, coordenadas em relação ao zero peça, indicando qual é o sentido positivo e negativo em relação à face da peça. N15, T0101, ferramenta número 1, corretor número 1. O que faz essa ferramenta, né? O que faz essa função? Chama a ferramenta 1 para trabalho e chama os corretores dessa ferramenta para fazer a execução. Próxima linha, N20, G96, S350, M04. O que faz essa função G96? Ela ativa a velocidade de corte constante da ferramenta. S350, a gente busca lá no catálogo de ferramentas a velocidade de corte pertinente à ferramenta que a gente vai estar utilizando. E M04 liga o eixo árvore no sentido anti-horário, olhando por trás da máquina. E G92, na linha número 25, né? G92, S6000. Limita ao máximo de RPM no eixo árvore. Ou seja, essa máquina ela consegue trabalhar até no máximo de 6.000 RPMs. Esse aqui é o nosso cabeçalho que nós vimos na aula passada. Sempre estaremos utilizando essas informações, alterando só número de programa, número de ferramenta, dados de corte, máximo de giro e tudo mais. Depois nós tínhamos aqui toda a elaboração do programa nesse miolo, aquilo que a gente vai estar vendo hoje, e no final aqui, numa linha qualquer, linha número 100, M30, fim do programa. Isso aqui nós vimos essas funções aula passada. Então, o que faz essas funções, né? Só dando uma relembrada, então, o que faz essas funções aí? Então, o O 1965 chama o programa, G28, o 0W0 manda para o ponto de troca. G54 indica as coordenadas em relação à peça. E0101 chama a ferramenta número 1, corretor número 1. G96, S350 chama ali a velocidade de corte constante e liga o eixo árvore no sentido anti-horário, olhando por trás da máquina. E G96 S6000, ele limita ao máximo de giro no eixo árvore em 6.000. E lá no final M30 ele desliga o eixo árvore. Então aqui a gente verificando o que faz essas funções aqui. Ela vai fazer o seguinte, né? Ela vai mandar ferramenta para o ponto de troca, vai girar o revólver, vai ligar o eixo árvore, e vai desligar o eixo árvore e o programa finalizando com essas funções. Tudo bem? Isso aqui nós vimos na aula passada. Qualquer dúvida, qualquer informação a mais, dá uma assistida no vídeo passado, tem essas informações mais detalhadas. Então vamos lá. Funções modais e não modais. Funções modais
são as funções que, uma vez programadas, permanecem na memória do comando, valendo para todos os blocos posteriores, a menos que modificados ou cancelados por outra função. Ou seja, uma vez que eu programei esta função, se vai continuar ativa, eu não preciso declarar novamente nas linhas subsequentes. Funções não modais. São funções que todas as vezes que requeridas devem ser programadas, ou seja, são válidas somente no bloco que as contém. Ou seja, toda vez que eu preciso usar uma função não modal, eu preciso programá-la. Vamos ver a primeira função aqui. Então, função G00, interpolação linear com avanço rápido. Essa função é feita para quê? Para posicionamento da ferramenta sempre próximo à peça e sempre retornando da peça. Então, a função G00, interpolação linear com avanço rápido, ela vai fazer o seguinte: quando a gente habilitar essa função, a ferramenta faz um deslocamento rápido até o ponto que você programou. Ou seja, ela vai fazer um deslocamento com maior valor de avanço que o fabricante forneceu para a máquina. Então a gente vai estar utilizando para posicionamento inicial e para saída da ferramenta da peça. Então, sempre que eu usar os posicionamentos até antes da peça, G00, ela vai fazer a trajetória com maior avanço que a máquina contém. E sempre que eu terminei a usinagem, preciso retornar ao ponto de troca, G00, que vai ser uma interpolação linear com o máximo avanço que a máquina possui. O G00 é uma função modal, ou seja, se eu for fazer uma programação com vários deslocamentos com G00, não preciso ficar colocando toda hora na sequência do programa. Então, só relembrando aqui, G00 ele vai fazer um deslocamento com a máxima velocidade de avanço da máquina. Normalmente as máquinas aí têm em torno de 20, 30 metros o avanço rápido. Tem máquinas podendo ter mais avanço rápido e máquinas com valor menor de avanço. Perfeito? Tudo depende do fabricante da máquina. Então essa é a nossa primeira função, interpolação linear com avanço rápido, G00. Vamos lá. Outra função, nós teremos aqui a função G01, interpolação linear com avanço programado. Então, o que vai fazer essa função? A gente, com a função G00, a gente faz o movimento da ferramenta até chegar no ponto inicial da nossa usinagem. Daí em diante, eu preciso utilizar um avanço de usinagem para poder fazer o contorno de usinagem da minha peça. Depois, com o avanço G00, eu retorno para o ponto de troca. Então, o que nós vamos ter aqui? G00, interpolação com avanço rápido, posicionando até próximo à peça, sem tocar na peça, sempre próximo à peça. Depois, nós teremos aí todo o contorno da peça com o avanço de usinagem. E a gente vai estar utilizando a função G01. Função G01, ela vai fazer o quê? Interpolação linear. Ela sempre vai fazer linhas, segmentos de retas, na horizontal, inclinado, na vertical e assim por diante. Só segmentos de retas lineares. E com avanço programado. Esse avanço programado eu defino com qual comando, né? Essa função F, que nós vimos já na aula passada. F, função feed, né? 0.12, aí ela vai se deslocar 0.12 por volta. E depois o G00 retornando ao ponto
de troca. Então, esses são os movimentos que a gente consegue fazer aí. G00, G01, G00, formando esse contorno. G01 também é uma função modal, ou seja, uma vez que eu declarei a função G01, eu não preciso ficar repetindo para todos os segmentos que eu vou declarar. Depois a gente vai ver mais para frente como funciona essas funções modais, não modais, em prática, colocando em prática no programa. E lembrando aqui, avanço F milímetros por rotação. Na onde que eu encontro esse valor de F? Lá no catálogo de ferramentas, aonde a gente verifica qual é o tipo da ferramenta, qual é o material que está sendo utilizado e tem lá os dados de cortes pertinente à ferramenta. Então é lá que a gente encontra o valor de avanço. Perfeito? Vamos dar sequência então. Então aqui a gente vai começar a fazer o planejamento do primeiro programa. Então, para a gente fazer o planejamento, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: verificar a peça que eu vou fazer a minha usinagem, o que eu vou executar. Nesse exemplo que eu estou colocando aqui, nós vamos fazer o seguinte: eu vou sair com a ferramenta de um ponto de troca, vou trazer essa ferramenta até próximo à peça, com avanço G00, avanço rápido. Depois eu vou fazer aqui toda a usinagem desse contorno até retornar ao ponto de troca de ferramenta. Então eu vou fazer todas essas informações. Só que como eu faço isso para a máquina? Então a gente vai ter que a primeira coisa que fazer é o seguinte: aqui vai ser aquele ponto de troca que a gente vai estar utilizando, vai ser aqui o nosso P0. Fala, mas por que P0 esse valor? Lembrando aquelas coordenadas que a gente viu na nossa primeira aula, aquelas coordenadas absolutas, incrementais. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer no programa é localizar os pares de coordenadas para que a gente consiga montar todo o nosso processo de usinagem. Então, tenho que encontrar os pares de coordenadas. Então, vamos lá, relembrando, né, os pares de coordenadas, como se encontra. Então, aqui o P0, a gente vai ter esse par de coordenadas com valores incrementais. O 0, W0. Então, eu vou colocar aqui na tabela P0, o 0, W0. Depois, eu vou localizar esse P1. Qual é o valor do P1? P1, nós vamos ter lá x0, z0, coordenadas absolutas, a partir do P1. P0 aqui eu coloquei coordenadas incrementais. Por quê? Eu vou estar utilizando aqui aquele código que nós vimos, aquele código G28, coordenadas em relação ao ponto de referência da máquina. Depois, o P1 vai ser a partir do ponto 0 peça. Lembra da que nós falamos lá na primeira aula? 0 peça, coordenadas daqui para fora, z positivo. Daqui para cima, x positivo. Daqui para dentro, z negativo. Daqui para baixo, x negativo. Perfeito? Então, dando sequência. x0, z3. O P2, qual é a coordenada do P2? x0 e z0. P3, qual é o valor do P3? P3, x, 30 e z, 0. Fala, mas por que 30 aqui, chanfro de 5? Aqui nós temos chanfro de 5, 5 de um lado, 5 do outro, 10. Menos 40, 30. Fala, não entendi direito. Dá uma verificadinha nas coordenadas que nós tivemos lá na primeira aula, onde eu falei sobre coordenadas. Tem vários exemplos lá para você tirar essas dúvidas. Depois nós fomos para o próximo ponto. P4. Qual é a coordenada desse P4? X, 40, Z, menos 5. Depois eu vou para o P5. Qual é o par de coordenadas do P5? X, 40 e
e z menos 40. Depois nós vamos lá para o P6. Aqui o P6. Qual é a coordenada do P6? X, 60 e z menos 60. Fala, não estou entendendo esses valores, menos 60, 60. Aqui, só relembrando, coordenadas nós vimos lá na primeira aula. Qualquer coisa, dá um pulinho, dá uma verificadinha lá na videoaula onde eu falo sobre isso. Próximo ponto, P7. P7, nós teremos lá x, 70 e z, menos 60. Depois, vamos para o próximo ponto, P8. P8, x, 80 e z, menos 65. Depois, vou deslocar ao P9. Qual é o valor do P9? P9, x, 83, z, menos 65. Acabou as coordenadas? Não, depois eu vou pedir aqui para a ferramenta retornar a este ponto, ao P0. Então, P0, U0, W0, que são coordenadas com valores incrementais pertinente ao G28, que é ponto de referência. Perfeito? Então, a primeira coisa que nós fizemos é localizamos aqui os pares de coordenadas. Lembrando, aqui nesse exercício, eu só vou posicionar a ferramenta e vou fazer só um acabamento da peça. Eu não estou pensando ainda em desbaste e tudo mais. Isso nós vamos ver futuramente, aí a hora que a gente tiver nas próximas aulas. Tranquilos? Então vamos lá. Então já fizemos a primeira parte do nosso projeto do programa. Agora só vamos verificar como fazer as trajetórias, os códigos, para que a máquina entenda os movimentos. Perfeitos? Vamos lá então. Eu tenho aqui, para elaborar o meu programa, fiz todos os valores das coordenadas. Daí o que eu vou ter aqui de informação? Programa, eu vou estar utilizando a ferramenta número 1, com o corretor número 1. A velocidade de corte da ferramenta, eu estarei usando aqui 325. Lembrando, esse valor eu busquei no catálogo de ferramentas, lá pertinente à pastilha que eu for estar utilizando aqui no caso, né? E o avanço de corte é a mesma coisa. Na mesma tabela que eu encontrei essa velocidade de corte, eu encontrei também aqui o avanço. Falar, como eu vou saber esses valores? Dá uma olhadinha no vídeo anterior, eu falei sobre esses dados de corte. Então dá uma olhadinha lá que vocês conseguem as informações mais aprofundadas. Então vamos lá, dando sequência. O0001, entre parênteses, exemplo 01. Então o que nós vamos ter? O é uma função auxiliar de programação. O não é 0. O0001. Então, eu estou falando para a máquina que é programa número 1. E exemplo 01 é uma informação pertinente ao programa que eu estou fazendo. Ponto e vírgula é o código end of block, final de linha. Então, final de linha, acabou essa sentença. O que eu vou fazer agora, né? Primeiro, eu vou relembrar que eu vou mandar a ferramenta lá para o ponto de origem, né? O ponto de referência para a troca de ferramenta. Então, esse ponto de referência aqui, a gente vai estar utilizando um código G28, que é pertinente a coordenadas em relação à referência da máquina. Então, como eu faço isso, né? Na linha N5, eu vou colocar G98, U0, W0. Então, o que faz o G28? Coordenadas em relação à origem, aqui ponto de referência da máquina. Então, todas as coordenadas a partir desse ponto aqui, nesse caso, incrementais. Qualquer valor que eu for fazer, tenho que trabalhar com coordenadas incrementais. Ah, não estou entendendo esse detalhe de incrementais. Dá uma verificadinha lá no nosso primeiro vídeo, onde a gente fala a primeira aula sobre coordenadas. Lá esclareço bem para vocês. O que nós temos na sequência? Próxima linha, N10, G54.
o que faz essa função G54 para a máquina? Eu estou falando para a máquina que todas as coordenadas irão partir da face aqui da peça. Então, esse símbolo aqui, ó, de G54, coordenadas em relação à origem da peça aqui, da face da peça, indicando que da face em direção ao contraponto, Z positivo. Da face em direção à placa, Z negativo. Aqui, da linha de centro para cima, X positivo. Da linha de centro para baixo, X negativo. Tudo bem? Vamos lá. Próxima linha, N15, T0101. O que faz o T0101? T01 vai informar para a máquina girar o revólver para posicionar a ferramenta número 1 para trabalho, e o outro 01 são os corretores pertinentes a essa ferramenta. Ah, não entendi o que seria isso. Dá uma olhadinha na aula passada. Eu me aprofundei sobre esses detalhes. Lá tira as informações corretas para vocês. Próxima linha, N20, G96, S325, M04. O que faz essas funções? G96 ativa a velocidade de corte constante da ferramenta. S325 ativa a velocidade de corte que a gente buscou lá no catálogo de ferramentas. No caso aqui, ó, eu tenho já declarado velocidade de corte da ferramenta, né? Velocidade de corte constante da ferramenta é de 325. Isso eu declaro para a máquina 325. E M04, que faz o M04, liga o eixo árvore no sentido anti-horário, olhando sempre de trás da máquina. Olhei de trás da máquina, M04 vai ligar o eixo árvore no sentido anti-horário. G92. G92 limita o máximo de giro no eixo árvore em 6.000 RPM. Então, se a máquina tem o máximo de giro em 6.000, eu posso colocar com essas informações. G92, S 6.000. Tudo bem? Agora, o que é que nós vamos fazer? A ferramenta vai sair deste ponto e vai chegar neste ponto. Como ela vai fazer esse movimento? Então, ela veio rapidamente até um ponto próximo à peça. Eu não posso tocar na peça. Sempre avanço rápido, sempre fora da peça. Então, deste ponto a este ponto, o que a ferramenta está fazendo? Ela está fazendo uma trajetória linear com um avanço rápido. Nós temos um código para isso, né? Então, como a gente informa esse código para a máquina, né? G00, interpolação linear com avanço rápido. Ela vai sair desse ponto, vai com o máximo velocidade da máquina chegar ao ponto que nós declaramos. Qual é o par de coordenadas aqui? Foi aquele que nós encontramos quase agora, né? Na hora que a gente estava planejando aqui as coordenadas tudo certinho. Então, esse primeiro ponto aqui, X0, Z3 e M08. O que faz o M08? A gente lembra lá de trás das informações que a gente passou, M08 liga o óleo solúvel, o óleo refrigerante da máquina. Então, quando a ferramenta chegar nesse posicionamento, automaticamente já está jorrando o óleo solúvel. Tudo bem? E agora, dando sequência, o que a ferramenta vai fazer? Ela vai sair deste ponto e vai chegar até a face da peça. Agora ela já vai tocar na face da peça. Então, para ela fazer esse movimento daqui para cá, eu não posso usar o G00, porque é um avanço rápido. Qualquer coisa que tiver a mais de material na face pode dar uma colisão e, com isso, retirar a peça da placa e danificar a ferramenta e tudo mais. Então, sempre que eu for tocar na peça, tanto faz na face, no diâmetro, sempre que tocar na peça, eu preciso colocar o G01. Interpolação linear com avanço programado, avanço de usinagem. E
os pares de coordenadas que nós encontramos. Então eu vou falar para a máquina que daqui para chegar até esse ponto, vai fazer uma linear, uma trajetória linear, no par de coordenadas x0, z0, e com o avanço que a gente declarou aqui, ó, 0,2. Da onde saiu esse avanço aqui, ó? 0,2, né? Saiu lá do catálogo de ferramentas, onde eu peguei os dados de corte da ferramenta e o avanço. Então, feito isso, a ferramenta já posicionou esse ponto. A próxima linha, o que nós vamos fazer? Vai mandar a ferramenta subir faceando. Ó. Ela vai vir até esse ponto. Como a máquina entende esse deslocamento? Eu vou fazer lá, ó, próxima linha, né? N40. G01, X, 30, Z0. E com avanço de corte de 2 décimos. Né? Então, ela subiu até esse par de coordenadas. Feito isso, já usinou esse ponto. Agora, nós precisamos mandar a ferramenta fazer esse deslocamento daqui para cá. Então, o que eu faço? Está tocando na peça, é uma linear, então eu vou declarar o quê? G01, interpolação linear com avanço programado, ou avanço de usinagem, né? X, 40, Z-5, os pares de coordenadas que nós havíamos encontrado. E o mesmo avanço de corte, 2 décimos. Ela usinou até aqui. Agora eu preciso fazer essa usinagem até o próximo ponto. Vai ser uma linear também. Está tocando na peça. Então o que eu faço? G01, X40, Z-40. E o avanço ainda 2 décimos. Vou para a próxima sentença. Próxima sentença, a ferramenta vai sair deste ponto, vai usinar até esse próximo ponto. Está inclinado, mas ainda continua linear. Se é uma coordenada com interpolação linear da forma inclinada, horizontal ou vertical, G01. Então, G01, interpolação linear. Qual é o par de coordenadas? X, 60, Z, menos 60. E o avanço de 2 décimos. Então, ela vai sair daqui, vai usinar ao mesmo tempo com os 2 eixos até chegar neste par de coordenadas que nós havíamos encontrado. Próxima operação, ela vai subir faceando esse pequeno segmento de reta. Como é feito isso aí? G01, X, 70, Z, menos 60. E o avanço de 2 décimos. Fez esse segmento de reta. Vamos para a próxima sequência aqui, ó. Vamos pedir para a ferramenta usinar até o próximo ponto. Linear novamente. Então, o que eu faço? N65, G01, X, 80, Z, menos 65, F, o avanço de usinagem, 2 décimos. Próxima linha, a gente vai afastar do diâmetro da peça. Então, nós vamos sair daqui para um ponto afastado ali no eixo X. Vai ser uma linear também. Então, se vai ser uma linear também, o que eu faço? Linha 70, G01, X, 83, Z, menos 65, avanço de usinagem, 2 décimos, e M09. O que faz esse M09, né? É uma função nova que apareceu. M08 liga o óleo refrigerante, M09 desliga o óleo refrigerante. Tudo bem? Chegou neste ponto aqui, a ferramenta deslocou e já desligou o óleo refrigerante. Acabei o perfil que eu precisava fazer. O que eu faço agora? Mando a ferramenta retornar lá para o ponto de troca, aquele ponto seguro que a gente vai definir para troca de ferramenta e troca de peça também. Como é feito essas coordenadas? N75, G28, coordenadas em relação à referência da máquina, o 0, W0, que é exatamente num ponto afastado. Tranquilos? Tudo bem? Fez esses deslocamentos. Preciso fazer mais alguma coisa aqui? Não, só terminar o programa.
Se acabou as movimentações, M30. M30, fim de programa. Simples, né? Fácil. Então, o que nós temos aqui? Se eu jogar todas essas informações lá na máquina, direitinho, digitar número do programa, todas essas coordenadas, chegar na máquina, fazer presets de ferramentas, zeramentos de ferramenta, montar castanha, fixação, fazer todos esses procedimentos, o que vai acontecer? Tenho todo esse movimento, chegando aqui na máquina, se eu apertar lá o Cycle Start, o que vai acontecer? Ela vai começar a fazer as movimentações. Ela vai começar a fazer toda a movimentação e vai começar a fazer os deslocamentos. Todo deslocamento passando por cada ponto que a gente foi definindo. Então, ó, ela vai executando fielmente o perfil da peça. Chegou até esse ponto, foi para o ponto de troca. Então, feito esse programa, o que acontece? É só tirar essa peça que está pronta, precisa executar uma peça. Vou ter que digitar tudo novamente esse programa? Não. Isso aqui já está na memória da máquina. Então, o que eu faço? Troco o blank de material, né? Troco esse meu material, tiro a peça da placa, coloco um outro material em bruto e dou o Cycle Start. O que vai acontecer? Ela vai ler novamente o programa que a gente definiu e vai fazer o perfil da segunda peça. E vai executando quantas peças forem necessárias para executar o nosso lote lá para a produção. Então, feito isso, a gente tem um programa, é só colocar na máquina e fazer a execução. Tudo bem? Mas eu estou aqui olhando o programa, tem um monte de funções aqui. Nós falamos de função modal e função não modal. Eu falei um pouquinho aqui atrás que G00 era uma função modal, o G01 é uma função modal, e temos um monte de funções aqui, né? Tudo se repetindo. Aqui, avanços, um monte de coordenadas se repetindo. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode otimizar esse programa para não precisar ficar digitando tanta coisa. Falar, mas e se eu digitar desse jeito, sendo redundante aqui em algumas informações, tem problema? Não, não tem problema nenhum. Só que eu posso simplificar aqui para fazer uma digitação mais rápida do meu programa. Então, como eu faço isso? Vamos lá, então. Então, aqui otimizando o nosso primeiro programa, esse programa que nós fizemos agora. Então, nós temos aí algumas funções modais, entre elas G00, G01 e a função de avanço, né, o F. Então, vamos dar uma otimizada naquele programa. Então, nós vamos fazer o mesmo trajeto, só que otimizando, reduzindo as informações. Então, vamos lá. Eu tenho lá o número do programa, tudo igual, isso aí não vai mudar. O ponto de troca da ferramenta não vai mudar, fica igualzinho. G54, número da ferramenta e corretor, G96, G92. Isso aqui não tem como eu otimizar nada por enquanto. Vou mandar a ferramenta para aquele ponto, G00, X0, Z3, M08. Não otimizei nada, está tudo igual ainda. Agora, vou fazer uma linear, tocar na peça. Aqui já deu alguma mexida. Ó. G01, X, eu não informei valor de X. Mas e aí? Ela vai entender que é zero? Automaticamente ela vai buscar o último X que estava na memória dela. A gente já estava em X0. Então, deste ponto para este, se eu for fazer qualquer movimento, não é necessário jogar os dois, eu só lanço aquele que ele vai se deslocar. Então, no caso aqui, ela só deslocou no eixo Z. Então, o que eu faço? Não preciso colocar novamente o valor de X. Então, eu coloco aqui, ó, G01, Z0. E o avanço. Automaticamente, ela sabe que vai
continuar parada no eixo X e só vai se movimentar no eixo Z. Já limpamos aqui um código. Nós temos a outra coordenada, né? Vai fazer o faseamento. Aqui é linear com avanço programado também. Então, o que eu vou ter? Falo, nossa, x30 e o resto das coordenadas, né? Então, aqui, como a máquina vai entender? Não tem a função g. Automaticamente, ela vai buscar a última. Qual é a última função que ela estava na memória? G01. Então, nessa sentença, a máquina entende. G01, interpolação linear com avanço programado, né? X, ela vai fazer um deslocamento em X. Não tem valor de Z. Se não tem valor de Z, ela vai permanecer no mesmo Z que ela estava, no Z0. Não tem avanço. O que ela vai fazer? Ela vai buscar o último avanço programado, que era F0.2. Feito isso, ó, só coloquei o valor da coordenada em X. Agora, nós precisamos fazer um deslocamento. Esse deslocamento eu tenho valores de X e de Z. Então, o que eu faço? N45, coloco os pares de coordenadas pertinentes, né? Fala, mas por que não tirou o X ou o Z? Porque, neste caso, ela vai ser uma reta inclinada. Eu sou obrigado a colocar os pares de coordenadas, porque não está repetindo na linha anterior nenhum valor que nós encontramos. Então, aqui, x40, z-5. Não tem G01, ele buscou o último que estava na memória. Tem o valor de x e z, normal. Não tem valor de f, ele busca o último valor de f programado. Próxima linha, vai fazer essa usinagem. O que eu faço? Só vai movimentar em z. Z menos 40. Automaticamente ela fez esse deslocamento. Próxima linha, tem uma reta inclinada. Nessa reta inclinada, o que vai acontecer? Tem valores diferentes aqui da linha anterior. Como eu leio essa linha, né? Se eu não soubesse o que se estaria fazendo, vou procurar. Não tem G, saiu procurando qual é o último G. G01, perfeito. G01, X, 60, Z60. Não tem valor de F. O que vai acontecer? Vamos fazer uma varredura, último F, F0.2. Automaticamente a máquina busca essas informações. Vai para a próxima sequência. X, 70. Só fez aquele movimento em X, 70 milímetros. Próxima sequência, vai fazer uma reta inclinada. Reta inclinada tem valores nas duas coordenadas. Então, x 80, z menos 65. A mesma coisa. Que G nós estamos falando? O último programado, G01. Avanço, qual é o último programado? 02. Tudo bem? Vamos fazer esse deslocamento. Mesmo deslocamento aqui, ó. X83, Z menos 65, M09. Fala, mas por que você colocou aqui menos 65 aqui, menos 65? Tem problema? Não tem problema nenhum. Eu posso tirar fora o 65 que ele vai executar do mesmo jeito. Se eu deixar repetindo, vai dar problema? Não tem problema nenhum. Simplesmente eu só estou fazendo o quê? Acrescentando mais uma coordenada. Fala, mas e para otimizar, poderia tirar? Com certeza, poderíamos tirar o Z menos 65, porque já tem na linha anterior. Tudo bem? M09 desliga o óleo refrigerante que a gente havia ligado. Tranquilos? Feito isso, veio para o ponto de troca, como é executado, G28, o 0W0 e M30 acabou o programa. Se você comparar o programa anterior para esse programa, vocês vão ver que limpamos bastante valores e o resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? Perfeitos? Feito isso aqui, tenho aqui para vocês 2 exercícios para vocês praticarem
certo? Então eu tenho aqui 2 exercícios propostos. Então o que nós vamos ter nesse exercício, né? Aqui eu tenho peça 1, número do programa eu declarei aqui 1965, número da ferramenta T0101, velocidade de corte 400 metros, avanço ponto 18 milímetros por rotação. Esses são os dados do programa, desse programa 1. Então, o que vocês podem fazer aí para treinar, colocar aí em prática o que aprenderam, né? Vocês podem colocar em prática ali esse primeiro programa aqui, ó, partindo com a ferramenta lá em cima do ponto de troca, igualzinho ao exemplo que eu passei, trazendo a ferramenta até próxima peça, deixando aqui uns 3 milímetros da face. Vamos encontrar todos os pares de coordenadas para fazer esse contorno, chegar até esse ponto. Esse ponto aqui também, a gente está num diâmetro de 100, vamos até um diâmetro de 103 aqui, tá bom? E depois deste ponto aqui, a gente manda para o ponto de troca novamente e acaba o programa. Então, um exercício bem simplesinho e outro com mais alguns detalhes. Então, o programa número 2 aqui, ó, peça número 2. Então, aqui, número do programa 500. A ferramenta, a gente vai utilizar aqui a ferramenta 3 e o corretor número 3. Velocidade de corte 280 metros por minuto e avanço de 1,5 décimo aqui. Tudo bem? A mesma lógica aqui. Vamos posicionar a ferramenta, sair lá do ponto de troca, trazer a ferramenta para esse primeiro par de coordenadas, uns 3 milímetros aqui da face. Vamos encontrar todos os pares de coordenadas, vamos fazer esse contorno e vamos voltar com a ferramenta lá no ponto de troca. Tudo bem? Esses 2 exercícios é só para vocês aí praticarem, poder pôr em prática o que a gente falou nessa aula. E o resultado aí, a correção desses 2 exercícios, aí eu vou estar fazendo na próxima aula. Então, na próxima aula, eu corrijo com vocês aí esses 2 exercícios. Não importa que se queira fazer otimizado ou sem otimizar o programa. Vocês podem escolher. Só verificar se deu certinho. Tudo bem? Tranquilos? Simples, né? Então, pessoal, agradeço pela atenção, por ter assistido esse vídeo até o final. Se quiser se inscrever no canal, inscrevam lá no canal CNC Carlos, passem o link para os colegas para ajudá-los a um pouquinho mais de conhecimento. Se gostou do vídeo, dá um like lá pra gente e ative o sininho ali para vocês saberem quando eu postar a próxima aula. Então, daqui a alguns dias eu posto para vocês o próximo vídeo, corrigindo o programa, os programas que eu passei para vocês e também dando sequência na nossa programação. Ok? Valeu, abraço!